Será que a variedade sexual anula a visão bíblica de homem e mulher? Ou será que a fé cristã ainda continua sendo a visão mais coerente, mais abrangente e mais humana frente a essas realidades? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, de forma franca, sincera e honesta e coerente, para tratar de um assunto que mexe com identidade, com emoções e com a vida de milhões de pessoas. E eu quero começar esse bate-papo com você a partir do ponto de vista biológico. Bom, biologicamente falando, o ser humano está estruturado num padrão que chamamos de padrão binário, sendo representado de forma cromossômica pelo cromossomo XX para a mulher e XY para o homem. Sendo esse padrão a base, né, da nossa reprodução e também da nossa complementaridade no que diz respeito à nossa biologia como espécie. Agora, nós não podemos negar. Existem variações? Sim, existem, como síndromes genéticas, anomalias hormonais ou até mesmo condições de intrassexualidade. Porém, quero que você preste atenção nisso aqui. Essas exceções são chamadas de exceções médicas e não uma terceira via de fato funcional. Você está me entendendo? Elas não anulam o que é normativo, mas pelo contrário, elas comprovam que a norma existe, que o padrão existe, e quando esse padrão não é respeitado, esse padrão falha, causa uma dor e não uma nova essência de fato. Sabe, eu costumo categorizar esse tipo de pensamento como um erro filosófico. Infelizmente, muitas pessoas elas confundem as coisas. Elas acham que porque há exceções, nós devemos abandonar essa noção padronizada de homem e mulher, quando na realidade isso é apenas uma falácia, porque já dizia Aristóteles que o acidente ele não define a essência. Ele não define a essência. Não é porque existe a exceção que devemos desconsiderar aquilo que é uma normativa estruturada. Nós não podemos abrir mão daquilo que é padrão apenas porque existem exceções. Mas talvez vamos aprofundar um pouquinho mais. E o cérebro? E a identidade? O que a ciência diz sobre isso? O que a neurociência diz sobre isso? Bom, a neurociência diz que o nosso cérebro ele é plástico, ou seja, por ser plástico, ele é influenciável. Influenciável pelo quê? Ele pode sofrer influências hormonais, culturais, históricas, pode sofrer influências emocionais, traumáticas, enfim. Mas essa plasticidade que a neurociência diz, que o nosso cérebro diz, ela não autoriza uma autoconstrução ontológica. Não, pelo contrário, porque o corpo permanece lá com a sua genética, com a sua estrutura sexual, mesmo quando a nossa mente ela está ali sofrendo, está ali meio confusa, cara, isso não altera essa realidade, tá? Por isso que eu digo para você, tá? Eu quero que você preste atenção aqui, nós não estamos negando a disforia de gênero, ela é real. A luta é real, a dor é real. Porém, eu quero que você preste atenção para cá. Mudar o corpo nem sempre vai curar a alma. Aliás, pelo contrário, pode causar ainda mais sofrimento. E é por isso que eu afirmo que o que nós precisamos de verdade é de amor. Cara, eu quero que você preste atenção para cá, porque é nessa hora que a visão bíblica se encaixa de forma perfeita aqui. Deus criou homem e mulher não para amordaçar e sufocar a identidade, mas para dar fundamentos para que ela floresça. Você está me entendendo? Não foi para confundir, não foi para sufocar, mas foi para que ela
floresça. A Bíblia, ela não é ingênua, não. Ela sabe que depois da queda, com o pecado original, cara, muitas coisas vieram ao mundo, coisas como desordem, a disfunção, o sofrimento, mas ela também aponta uma esperança. E qual é essa esperança? Deus, ele não nos abandona em meio à nossa fragmentação. Pelo contrário, nesse momento ele nos chama para a cura, ele nos chama para a integridade, ele nos chama para a redenção. É por isso que eu afirmo para você, a fé cristã, ela não rejeita quem está sofrendo, ela não despreza quem está lutando, pelo contrário, ela acolhe essa pessoa e propõe para essa pessoa um caminho de verdade e de graça, para que essa pessoa caminhe por ele. Você está me entendendo até aqui? Nós não podemos negar esse fato. Bom, agora que nós já esclarecemos isso e temos isso em mente, eu quero deixar algo bem claro aqui para você. No que diz respeito à ideologia de gênero, cara, a ideologia de gênero, pelo contrário da visão cristã, ela confunde todas as coisas, porque ela diz que a identidade, ela é uma construção social, uma escolha subjetiva, mas só que isso não é ciência, isso é ideologia. A ciência não aprova isso, pelo contrário. A ciência, nós já falamos aqui, ela não aprova isso, pelo contrário. Isso é simplesmente uma ideologia. Isso é simplesmente uma falácia. Quando nós negamos essa realidade do corpo, cara, a nossa saúde psíquica, ela sofre, ela adoece. Nós fragmentamos as pessoas e geramos respostas que, na realidade, causam mais dor do que cura para essas pessoas que estão precisando. É por isso que eu sou a favor da verdadeira compaixão. E a verdadeira compaixão, ela não compactua com a ilusão, mas pelo contrário, ela pega a mão de quem sofre, caminha com essa pessoa pelo caminho da cura, da verdade, da restauração. Mas eu sei que é muita informação e talvez você chegue até este ponto desse vídeo e muitas questões e questionamentos surjam na sua cabeça. Talvez um deles seja, Jael, mas e as pessoas intersexuais? Pelo que eu estou vendo aqui, elas comprovam que o sexo é apenas um espectro, não é algo definido. E na realidade eu digo para você que não. A única coisa que essa condição intersexual ela comprova é que o desenvolvimento biológico pode falhar. Mas mesmo nesses aspectos e nessa questão, a medicina procura alinhar o corpo com o padrão binário que eu falei lá no começo do vídeo, porque ela reconhece que esse padrão é a base fundamental da saúde e da função humana. Outro questionamento que é muito comum e talvez esteja passando pela sua cabeça agora é esse, Israel, mas nós não devemos respeitar a escolha dos outros? E eu respondo para você, é claro que sim, respeitar a dignidade sempre, mas respeitar a dignidade não é mentir, porque o amor que liberta é o amor que diz a verdade. E talvez o último questionamento que pare na sua cabeça, até mesmo como uma convicção, você olha para mim e diz, Israel, mas a Bíblia, ela é antiquada. E eu me aproximo da câmera e olho para você dizendo, a Bíblia, ela não é um manual genético, mas ela é a revelação de quem somos e do que deveríamos ser. E sabe o que é mais surpreendente? É que a ciência moderna comprova aquilo que a Bíblia disse há milênios atrás. Homem e mulher os criou. É por isso que eu digo, creio e afirmo nisso. As variações genéticas não anulam a fé cristã nem a visão bíblica. Pelo contrário, elas corroboram, porque no momento de crise de identidade,
Só a verdade é capaz de redimir. Só a graça é capaz de acolher e só Cristo é capaz de transformar. E se você é alguém que luta com essas questões, olhe para cá, eu quero te dizer, você não está sozinho. Há esperança para você. Cristo, ele cura, ele transforma e ele integra de novo. Bom, galera, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu quero pedir para você deixar o seu comentário aqui, apertar o dedo no like, compartilhar essa mensagem com alguém se fez sentido para você e que Deus te abençoe e te guie. Te vejo no próximo vídeo. Falou!